As pesquisas de opinião sobre o governo Lula e a disputa eleitoral do ano que vem foram antecipadas e divulgadas ainda ontem pela Quest, sob o patrocínio da Genial. Na corrida eleitoral, o presidente Lula lidera as simulações de primeiro e segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar, à frente dos demais candidatos conservadores. Do ponto de vista do cenário do governo, a desaprovação do governo Lula se movimentou dentro da margem de erro de 50% para 49%, mesmo ocorrendo com a aprovação, que foi de 47% para 48%. Do ponto de vista da economia, o que diz a pesquisa é que aqueles que percebem uma piora na economia caíram de 43% para 38%, que os que veem melhora subiram de 24% para 28%. Aí foge um pouco ali da margem de erro. Mas, enfim, esse é um cenário, diante de vários números que nós temos, que a gente traz agora para conversa com o cientista político Carlos Pereira, que é cientista político, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV. Carlos Pereira, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite. Estou aqui para conversar com vocês. Falei alguns números, alguns percentuais, mas são vários outros que nós temos nessa pesquisa que dão um embasamento sobre a visão do que pode acontecer em 2026. Eu queria ouvir um primeiro destaque seu em relação a esses dados. Bom, o primeiro destaque é a recuperação do governo Lula, né? O governo Lula melhora no cenário eleitoral, a sua rejeição diminui, mas ainda permanece um patamar alto. Mas, ao mesmo tempo, essa recuperação também se traduz numa melhora eleitoral, né? Eu acho que qualquer cenário, o atual presidente Lula é, de fato, o favorito. E, além disso, eu destacaria a grande dificuldade dos partidos de oposição de construírem um candidato competitivo, né? A estratégia do bolsonarismo se parece muito com a estratégia do PT e do próprio presidente Lula em 2018, né, de apostar na sua candidatura. É muito difícil, Milton, em presidencialismos multipartidários, partidos que trilham a trajetória majoritária abrirem mão dela, porque o sucesso eleitoral de um candidato ou de um partido numa trajetória majoritária configura uma espécie de nucleação do jogo político em torno desse partido ou em torno desse candidato. Então, existe um capital político muito forte construído pelo bolsonarismo em torno da figura do ex-presidente Bolsonaro, e em que ele consegue transferir hoje votos o suficiente, de acordo com a pesquisa Quest, para colocar o seu filho e senador Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas ainda muito desidratado para, vamos dizer assim, servir de um candidato competitivo à altura com o presidente Lula. Então, o cenário é um cenário muito confortável para o governo e muito desconfortável para a oposição, uma vez que será bastante disputado a disputa entre o bolsonarismo e uma candidatura de centro-direita que pretende ser alternativa às outras duas. Então, esse é o cenário, Milton, inicial que eu destaco para a nossa conversa. Em que medida é possível aglutinar esses eleitores que atualmente estão divididos entre tantas opções de oposição ao presidente? Adélia, essa pergunta é ótima, porque não vai ter um único fator, né? São vários elementos, né? A centro-direita terá que ofertar um candidato que tenha também características carismáticas, né? A gente tem notado que a disputa eleitoral no Brasil não prescinde do carisma, né? O carisma é um elemento chave, tanto à esquerda, e a gente vê isso com a presença, parece que sempre viva, né, imortal, do presidente Lula, porque o carisma dele é tão forte que ele não consegue, a esquerda não consegue construir alternativas a ele, e também agora a direita em torno do bolsonarismo. Então, a centro-direita vai ter que buscar alguém carismático num curto intervalo de tempo, e carisma não se constrói de uma hora para outra. Entretanto, a política, como vocês sabem, é muito dinâmica. Ela é suscetível a choques
de toda sorte, choques exógenos, choques endógenos, choques internos e externos, e que podem alterar esse cenário desenhado hoje como, vale salientar, como se fosse uma imagem, uma picture, né? Um retrato. O importante agora é a gente analisar, a partir do início do próximo ano, qual será a linha de tendência, né? Então, se não houver algum fato exógeno ou endógeno muito relevante que altere essa configuração, é pouco provável que tenhamos alterações, mas é sempre bom estarmos de olho para variações. Nós tivemos, Carlos Pereira, o seu sinal travado, infelizmente, aqui, enquanto o senhor concluía esse seu pensamento a propósito do cenário que nós temos nesse momento a partir dos resultados divulgados ontem pela pesquisa Genial Quest. Imagino que a gente já tenha retomado. Você está me ouvindo, Carlos? Bom dia, mais uma vez aqui. Você está me ouvindo ou não? Não, infelizmente houve um problema no sinal com o Carlos Pereira, ele que fazia análise dos resultados de ontem, que mostraram inicialmente uma vantagem do presidente Lula diante do candidato Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Na primeira pesquisa que sai desde que Flávio Bolsonaro foi indicado pelo pai como seu candidato para a presidência da República no ano que vem. Nós já temos condições? Carlos Pereira, você me escuta bem? Escuta, Milton. Obrigado. Essa conexão caiu, mas agora a gente vai pelo telefone. Vamos pelo velho e bom telefone, e assim a gente consegue concluir o nosso pensamento. Eu até vou aproveitar aí que você estava fechando o seu pensamento para trazer a seguinte questão. Esse destaque de Flávio Bolsonaro na primeira pesquisa, depois que ele foi indicado pelo pai, ele de alguma maneira impede uma nova candidatura ou a candidatura de Tarcísio de Freitas, que é a preferida de alguns setores do centro-direita? Bom, impede é uma palavra muito forte, mas cria restrições muito fortes, Milton, porque o eleitor, você nota bem na distribuição estadual da pesquisa Quest, que o eleitor de São Paulo fundamentalmente migrou para a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Isso aperta, restringe as possibilidades de expansão do governador de São Paulo. Então, eu acho que, inclusive, se eu não me engano, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, se posiciona melhor do que o Tarcísio no cenário com Flávio Bolsonaro no ticket presidencial. Então, eu acho que, de fato, cria dificuldades imensas para a candidatura do governador de São Paulo à presidência, porque, em última instância, existe um cenário livre de surpresa, vamos dizer assim, é exagerado dizer isso, mas um cenário muito favorável ao governador na sua candidatura à reeleição. Então, é difícil imaginar que ele arriscaria uma reeleição quase que garantida para o governo do Estado. É uma pessoa que não tem uma tradição política, né? A gente lembra que dos candidatos da oposição, Tarcísio é a pessoa, é o candidato que tem mais vinculações, o que deve a sua carreira política diretamente a Bolsonaro. Os outros candidatos, eles têm uma certa independência do bolsonarismo. Então, eu creio que a candidatura de Tarcísio a presidência vai ficar muito complicado, porque eles disputam pelo mesmo voto. E o recall, né, do nome Bolsonaro, essa transferência de voto do pai para o filho, eu acho que tende a ficar mais fácil nesse eleitor paulista, restringindo assim a candidatura de Tarcísio à presidência. Como você avalia o que essa pesquisa mostra sobre Flávio Bolsonaro, que ao mesmo tempo que tem essa intenção de voto mais alta, também tem muita rejeição e tem ainda o dado de que a maioria acha que foi um erro a indicação de Bolsonaro, a escolha pelo filho como herdeiro aí desses votos para a eleição presidencial? Pois é, Nadélia, essa é uma escolha trágica para a direita, o lançamento da candidatura dele, porque, como você destacou, embora ele tenha um piso alto, ele tem um teto muito baixo. A rejeição é muito grande. Então, a probabilidade de que Flávio se torne um candidato competitivo contra Lula é muito baixa, né? Mas, como eu dizia antes na sua primeira pergunta, existe esse paradoxo no presidencialismo multipartidário de que
partidos e candidatos que alcançam vitória na trajetória majoritária tendem a permanecer nela. É o caso, por exemplo, de Lula. Você lembra que em 1989 o PT e Lula foi o segundo colocado contra Fernando Collor de Mello, e a vitória de Lula no primeiro turno sobre Leonel Brizola foi por uma margem muito pequena. Mas essa margem muito pequena, Nadélia, definiu, inclusive, a trajetória do PT como o núcleo da esquerda até então. Desde 1989, que os outros partidos de esquerda funcionam fundamentalmente como satélites desse núcleo, certo? Então, esse mesmo paradoxo que a esquerda enfrentou ao longo de praticamente toda a história da redemocratização brasileira é o mesmo dilema que passa o bolsonarismo e o PL. Então, assim, a pergunta que se faz é: devemos abrir mão dessa trajetória até certo ponto vitoriosa, até certo ponto que foi avassaladora em 2018 e por muito pouco perdeu em 2022, e por um candidato supostamente mais competitivo da centro-direita que potencialmente poderia derrotar Lula, ou a gente aposta nessa candidatura mesmo correndo o risco de perder, mas mantendo esse patrimônio, esse controle sobre esse patrimônio de eleitores em torno desse nome, em torno desse brand, dessa marca Bolsonaro. Eu acho que o bolsonarismo optou por essa marca e eu acho que ela vai permanecer. Então, a minha avaliação é que é muito pouco provável que a candidatura de Flávio Bolsonaro ela seja retirada, a despeito dela nascer praticamente natimorta, porque o que tudo indica é muito difícil, num intervalo de tempo tão curto, alguém diminuir uma rejeição tão alta de quase 70% da população, 70% dos eleitores que dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de maneira alguma. Então, esse é o paradoxo. E isso, ao mesmo tempo, gera muito conforto para a candidatura da situação. Lula, de certa forma, está nadando de braçada. Carlos Pereira, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Um bom dia, Milton. Um bom dia, Nadélia, e a todos os seus ouvintes. Foi um prazer. Bom dia. Carlos Pereira é cientista político e professor da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas da FGV.